Obrigada Boa a todos. tarde a todas e todos. Eu quero saudar aqui a nossa presidente em exercício, deputada Rosane Félix, que eu tenho a honra de ter a participação da ilustre deputada, não só na CPI do feminicídio, como também na Comissão de Saúde. E eu não tenho a menor dúvida que a sua experiência, que o seu compromisso com a causa pública vai engrandecer os trabalhos realizados por essas duas comissões. Então, muito obrigada por aderir a essas duas importantes lutas. Eu queria, antes de fazer a manifestação sobre o assunto que quero discutir aqui, que é efetivamente a CPI do feminicídio e a Comissão de Saúde, eu me sinto no dever de fazer um esclarecimento, e não o fiz, deputado Rodrigo Amorim, durante a discussão da pauta dessa casa, porque tenho sempre como meta que a pauta é o fato mais importante que nos traz a esse plenário. Portanto, quanto mais tempo nos dedicarmos a ela, melhor será o nosso passar por essa casa. Mas foi objeto de comentário, né, pelo deputado Alexandre Knoploch e posteriormente pelo deputado Luiz Paulo, o fato de, no início deste mês, ter sido depositado no contra-cheque dos deputados, sob a rubrica de pagamento de benefícios, um determinado valor que alcança acima de R$18 mil. Então, preciso dizer que no mês de dezembro, ao vislumbrar a minha conta bancária e ao perceber que ali havia uma quantia indevida, fui verificar o que havia acontecido e estava lá a rubrica de pagamento de benefícios. Ao perquirir do que se tratava, soube que se tratava de um valor que fora depositado a título de desmobilização do gabinete. Para minha felicidade, fui reeleita deputada estadual, entendi que não havia motivo para receber este valor. Tive a oportunidade de conversar com alguns deputados, em particular com dois deputados que têm um especial carinho, que é o deputado Luiz Paulo e o deputado Valdec Carneiro, e os dois deputados, a exemplo do que aconteceu comigo, tinham o mesmo entendimento e tomamos aqui as medidas administrativas que se faziam necessárias, procurando a direção da casa, pedindo, né, um recibo para que esse depósito fosse identificado, fazendo um depósito em conta própria na Alerj, na devolução dessa quantia. Verificamos o fato, em silêncio estávamos, em silêncio continuávamos. Por um único motivo, porque isso interessa tão somente ao nosso mandato, e quero repetir aqui uma frase que disse nessa tribuna no passado, que a pessoa que eu sempre quero agradar é Marta Rocha, deputado Valdec, que é com ela que eu durmo, é com ela que eu acordo, portanto é a minha consciência que me faz continuar a ter essa decisão. Agora, no início de fevereiro, novamente outro depósito, também no valor de R$18 mil e algum outro valor, alguns reais, e mais uma vez fiz o mesmo procedimento. Procurei a casa, depósito identificado, retornei o dinheiro aos cofres da Alerj e novamente continuei em silêncio. Tive a oportunidade de comentar com os meus queridos amigos, deputado Luiz Paulo e deputado Valdec Carneiro, que também vislumbraram aquele valor e, da mesma forma silenciosa, estornaram e devolveram esse dinheiro aos cofres da Alerj. Para surpresa nossa, hoje o tema foi trazido a essa casa e acho que duas questões têm que ficar muito bem delimitadas nesse episódio. Primeiro, né, que cada parlamentar é senhor do seu mandato. Há um certo desejo de apontar o que fez o parlamentar A, apontar o que fez o parlamentar B. Eu tomo as decisões de acordo com os princípios do meu mandato. As minhas decisões
são decisões que eu tomo no meu dia a dia. E se são decisões que interessam ao meu mandato, não há por que fazer divulgação dessa decisão. E quero dizer que acho que não fiz favor nenhum, porque não houve desmobilização, também não houve mobilização, né? Como muitos deputados, quando cheguei aqui, também tomei algumas providências na manutenção do meu gabinete. Como muitos deputados, também deixei a tarefa a função que eu exercia para assumir, e acho que não há favor nenhum da nossa parte de devolver esses valores. Então, quero registrar aqui que tantas quantas vezes o episódio denominado por mim, né, como benefícios, que era a rubrica que seguia no nosso contra-cheque, quantas vezes isso acontecer, quantas vezes eu estarei devolvendo aos cofres da Alerj, com a certeza, quem sabe, de mais adiante, com a Alerj cada vez mais numa gestão eficiente e numa gestão democrática, a gente possa ter alguns resíduos que possam ser convertidos, como foi no início da gestão do atual presidente, de disponibilizar para o governo do Estado, de modo que os concursados aprovados nos concursos da área de segurança pública possam ser imediatamente chamados, porque se faz hora de recompor os quadros do denominado cinturão da segurança pública, seja a Polícia Militar ou a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, o Sistema Penitenciário, os agentes de segurança socioeducativa. A outra consideração que eu queria fazer foi da alegria de ter hoje iniciado as atividades da CPI do feminicídio. Tive a oportunidade de apresentar aos senhores deputados que integram aquela CPI, a deputada Zeidan, que será a nossa relatora, a deputada Mônica Francisco, que será a nossa vice-presidente, ao deputado Chicão Bulhão, que muito nos honra com a sua presença. Eu digo a todo tempo e a toda hora que a luta por uma sociedade justa, democrática e sem preconceito se faz com a participação dos homens. Portanto, ter o deputado Chicão Bulhão nesse quadro de atuação vai, sem dúvida nenhuma, contribuir para os resultados dessa CPI. É muito bom rever a tia Ju, é bom demais encontrar a deputada enfermeira Rejane, a nossa querida deputada Renata Souza, que preside a Comissão de Direitos Humanos e que ontem nos emocionou a todo, porque se emocionou no momento que assumiu a presidência da comissão, lembrando sua trajetória de militante pelos direitos humanos, de mulher negra, e muito bom também poder contar com a nossa querida deputada Rosane Félix, que tem já sua trajetória na defesa da criança e do adolescente, e sem dúvida nenhuma, os seus conhecimentos serão importantes, sobretudo que hoje, na área da violência sexual, o que aumenta de forma surpreendente são os atos violentos praticados contra adolescentes e jovens entre 14 e 19 anos. E, por fim, a Comissão de Saúde. E quero repetir aqui o que repeti na Comissão de Saúde, agradecendo de um modo muito particular ao deputado Jair Bittencourt e ao deputado Fábio Silva, que na última legislatura me antecederam naquela comissão e que tocaram aquela comissão com ações importantes, cumprindo aí o papel do Poder Legislativo na fiscalização. Quero dizer aqui que no último dia 13 de janeiro, fui surpreendida com um ato de violência. E quando cheguei ao Hospital Getúlio Vargas, com o meu motorista alvejado por tiros de fuzil, eu apenas disse, por favor, me ajudem, porque eu estou com um policial baleado. Em nenhum momento eu me apresentei, em nenhum momento eu falei que tinha sido vítima de um ato de violência, apenas disse aquilo que eu considerava mais importante, que era ajudar e salvar o meu motorista, que é um policial militar reformado, que foi alvejado por tiro de fuzil. E naquele momento, com todas as dificuldades que existem, com o não reconhecimento do serviço público, o esfacelamento da rede de saúde,
a pouca qualidade dos serviços, pela falta de estrutura que existe na rede de saúde, e aí do município, do estado e da federação. No município, se não conhecermos a Márcia, não vamos a lugar nenhum. No estado, estamos vendo, lamentavelmente, uma iniciativa de fechar um hospital que é referência no atendimento da tuberculose. E no âmbito do governo federal, a importância do Hospital Geral de Bom Sucesso, que, segundo os jornais, nos mostra que, na verdade, a identificação política é que fez a escolha da direção, que, ao que tudo indica, segundo os jornais, não tem as qualificadoras necessárias para o exercício da função, tanto é que foi dispensada pelo senhor ministro da Saúde. Então, acho que essa comissão, a Comissão de Saúde, tem um importante compromisso com os servidores da área da saúde, com o PCCS, com a reestruturação da rede de saúde, discutir também, né, a rede de regulação, entender, por exemplo, que no município de Belfor Roxo não temos uma maternidade, entender, por exemplo, qual é o papel tão destacado aqui dos mamógrafos e desse mamógrafo móvel, né, tão discutido aqui pela deputada Lucinha, que é a nossa integrante da comissão. Então, eu não tenho dúvida que, com os companheiros que estão ao meu lado nessa gestão da Comissão de Saúde, que pretendo que seja participativa, democrática e compartilhada, eu não tenho a menor dúvida que muitas serão as lutas, mas, por certo, não faltará aos integrantes daquela comissão e também da CPI do feminicídio compromisso com a coisa pública, ética e desejo de efetivamente oferecer à população do estado do Rio de Janeiro aquilo que ela merece. E aí precisamos repetir sempre e a todo tempo: o maior ativo de um governo não é o ativo financeiro dos cofres públicos. O maior ativo de um governo é a felicidade do seu povo. Muito obrigada.